a importância dos contadores, né? Porque vocês são a ponte desse diálogo que nós temos que para atingir aos contribuintes, para que a nossa mensagem, as nossas informações cheguem aos contribuintes, é necessário a participação do contador. Talvez vocês sejam um dos elos mais importantes nisso. Então, na verdade, sem a ponte, sem o fio para se fazer a comunicação, a informação não chega. Tá? E talvez essa reunião seja uma das primeiras nesses moldes. Espero que possamos continuar, né? Talvez aprimorando um pouquinho mais esse canal de diálogo aí com a categoria dos contadores. Tá? Então, como o Turvo adiantou, eu vou dar só uma geral de como está a Receita Estadual hoje e o contexto em que a Delegacia de Novo Hamburgo está dentro desse panorama geral hoje, né? São diversas mudanças que já tivemos, né, nesse período. Tá? Bom, a Receita Estadual, eu acho que também é importante a gente dar esse panorama de como funciona a Receita Estadual, para que também vocês, como nosso público-alvo, também entendam o contexto que a própria Delegacia de Novo Hamburgo está situada dentro da Receita Estadual e de que forma que a gente possa fazer essa interface. Então, é importante esse detalhamento. Tá? A Receita Estadual ela foi criada pela Lei Complementar 13.452, em 2010. Nosso propósito é prestar um serviço público de qualidade, buscando os recursos para proporcionar o bem-estar, que viabilize o bem-estar da sociedade gaúcha, prover os recursos necessários com transparência e justiça, e ser uma instituição de excelência em administração tributária na era digital. Nossas principais atividades são no setor de atendimento, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e tecnologia da informação. E, de novo, reiterando a importância desse diálogo com os contadores para que possamos, principalmente nessa vertente do atendimento, fazer com que a informação e o acesso aos nossos sistemas cheguem de forma eficiente ao contribuinte. Tá? No decorrer da apresentação, o Turvo vai estar apresentando esses novos conceitos que nós estamos implementando, né? Na parte de fiscalização, por exemplo, hoje nós evoluímos, passamos muito daquela visão em que o fisco buscava efetivamente, de certa forma, buscar os tributos de forma penalizando, não digo penalizando, né, mas sempre no momento posterior, né? Hoje o nosso foco ele está sendo muito mais na questão da construção de um diálogo, na busca de ferramentas de regularização, de notificações prévias, antes que nós passemos a efetivamente fazer a autuação. Eu acho que se tem uma mudança bem interessante que houve nesses 2, 3 anos, essa foi uma mudança bem pertinente. Tá? E o ponto principal é que na Receita Estadual trabalhamos para que o Estado tenha mais recursos para investir na melhoria dos serviços públicos para o cidadão. Tá? Essa talvez seja um lado que seja menos entendido pela sociedade, mas sem recursos, né? A gente pegar em termos de pandemia, o que foi a Covid, principalmente na questão da saúde, sem recursos não tem como o Estado prestar um bom trabalho nessa área. Então, na Receita Estadual, trabalhamos para que o Estado tenha mais recursos para investir na melhoria dos serviços públicos para o cidadão. Lógico que ninguém gosta de pagar tributos, né? Mas isso é essencial. Tá? Só para entenderem o contexto de como estamos situados dentro do Estado, a Subsecretaria da Receita Estadual é vinculada à Secretaria de Fazenda. Inicialmente, nós temos o gabinete, que é a diretiva, onde ela tem ligada às assessorias diretas, que é a coordenação, a PLAN, assessoria de relações institucionais, assessorias especiais e sala de guerra. E, no escalão intermediário, ela é dividida em 3 subsecretarias. A adjunta para assuntos de administração e tecnologia, que envolve a DAT, a divisão administrativa, a DETIF, e a divisão de arrecadação. A subsecretaria adjunta de imposição tributária, que aqui é a interface onde existe a maior interface em relação aos contadores. Hoje, muito forte a questão da divisão de relacionamentos e serviços,
a divisão de recuperação de crédito e a divisão de fiscalização, em que a interface acaba sendo feita pelas delegacias. Tá? São 18 delegacias dentro do Estado e nós somos a 4ª delegacia dentro do Estado. Além disso, dentro das divisões, nós temos a divisão de processos fiscais, onde são tratados o contencioso, nos casos de auto de lançamento, as impugnações e os recursos, e a divisão de relacionamento com cidadãos e municípios, onde é feita toda a interface com os municípios, né? A questão do PIT, da própria educação fiscal, que é feita pela divisão de relacionamento. Tá? Mas a interface que aparece mais para os contadores ainda é a delegacia da Receita Estadual, no caso da região do Vale dos Sinos, ligado diretamente à delegacia de Novo Hamburgo. Tá? Como disse, são 18 delegacias distribuídas dentro do Estado, né? Com mudanças, hoje, em relação à fiscalização, nós estamos passando para um modelo hoje especializado. Ela continua tendo uma interface regional, mas ela vai passar a ter uma interface a nível de especializado. O Tovo deve, na sua apresentação, abordar esses assuntos, né? Mas a delegacia de Novo Hamburgo é responsável por dois grupos especializados hoje, tá? Que é o grupo especializado de calçados e vestuário e o grupo especializado de comunicações, que recentemente passou aqui para Novo Hamburgo. Em relação à estrutura, dentro do Estado nós temos 1.300 profissionais distribuídos em cerca de 30 municípios. A 4ª delegacia é responsável por atender 1 milhão de pessoas e numa área de abrangência de 33 municípios. Tá? Para a gente ter uma noção geral, né, dentro do Estado nós temos 72 mil contribuintes da categoria geral, a delegacia de Novo Hamburgo atende 7.800 empresas. De Simples Nacional, nós temos 214 mil contribuintes do Simples Nacional. Hoje, dentro da delegacia de Novo Hamburgo, atendemos 22 mil empresas. Dos 3,7 milhões de veículos tributados, a delegacia de Novo Hamburgo é responsável por 403 mil veículos. E para atender todo esse público-alvo, toda essa gama de serviços, né, dentro do Estado nós temos 489 profissionais em exercício, que corresponde a 59% do ideal previsto. Em Novo Hamburgo temos 19 auditores fiscais, temos 42% do previsto, que é uma quantidade menor do que a divisão dentro do Estado. E técnicos tributários, 489 profissionais também, que corresponde a 38% do ideal previsto. Em Novo Hamburgo nós temos 11 técnicos tributários. E a pergunta principal é: como aumentar a efetividade das atividades da Receita Estadual, combatendo a concorrência desleal, promovendo justiça fiscal e contribuindo no desenvolvimento do Estado e na melhoria do ambiente de negócios com um quantitativo de pessoal tão reduzido? Tá? E volto a dizer assim, no mundo que está mudando, hoje mudando para um ambiente digital, um ambiente virtual, e saindo de um mundo pós-pandemia. Então, esse é o desafio. Como aumentar? E essa resposta agora, então, eu vou deixar para o Tovo, para que ele apresente as melhorias, as mudanças daquele cenário que eu apresentei lá em 2019, como propostas, né? E hoje acho que nós temos uma realidade totalmente diferente, que o Tovo atua mais no dia a dia, já que ele é o responsável pela delegacia na parte do atendimento dentro do que chamamos antigamente de plantão fiscal. Então, está com você, Tovo, por favor. Ok. Bom dia a todos, para quem a gente não havia conversado antes. Só uma questão de ordem, eu consigo comandar os slides aqui, clicando, sabem me dizer? Pessoal da organização aí? Eu acho que não. Tu estava comandando o slide ou Cids, ou era a organização? Não, era eu. Mas pode... Não, então, ok. Aí a gente vai seguir nessa apresentação e o Alcides vai trocando o slide para mim, então, já que não tive resposta, né, se eu consigo ou não, e eu cliquei aqui também não funcionou. Mas, como eu ia dizendo, então, é um prazer estar aqui nesse grupo seleto, né, contadores, contabilistas. Eu já tenho 25 anos de Receita Estadual e posso assegurar para vocês que
durante toda essa minha breve carreira, né, de 25 anos, nós nunca tivemos um período tão pródigo e tão profícuo, né, com tantas mudanças acontecendo. Eu que, ao longo desse tempo, sempre participei de inúmeros projetos, mas foram sempre com soluções pontuais. Nós tivemos a talvez feliz coincidência de ter um subsecretário que é da área de TI, um subsecretário visionário. Vocês podem ter como parâmetro, foi na gestão do Ricardo Neves, que foi desenvolvido dentro aqui do Estado o projeto da nota fiscal eletrônica. A primeira nota fiscal eletrônica autorizada foi aqui dentro do Estado, sob a gestão do Ricardo Neves Pereira. Então, ele, além de ser de TI, ele é uma pessoa que é empreendedor, né, que toca os projetos adiante. E, por coincidência ou não, nós tivemos, num período agora, com o ingresso de novos colegas, né, nós estávamos extremamente carentes, nós tivemos recentemente entrada tanto de auditores quanto de técnicos, e mais, já havia uma previsão de recursos do BID para que nós pudéssemos ter fôlego para desenvolver N iniciativas, N projetos. Então, pode passar o próximo slide, Alcides. Tentando responder esse questionamento aí que o Alcides nos deixou, né, de como ser mais efetivo, combater a concorrência desleal, melhorar o ambiente de trabalho, parece que precisa de um super-homem para fazer isso, né? E não menos do que um projeto, um grande projeto, se criou dentro da Receita e se batizou, né? A ONU tem uma agenda parecida, né, com esse nome 2030, então se acabou usando o mesmo nome, né, colocando a Receita 2030. São 30 iniciativas nas mais variadas áreas, que a gente vai depois detalhar um pouquinho, que já ali no início de 2019, quando se iniciou, né, este último governo, a Receita ela participou ativamente na elaboração dessas iniciativas e teve lá alguns focos como prioritários, né? O primeiro deles seria a simplificação extrema das obrigações e o segundo foco, que vão abranger essas 30 iniciativas, é a transformação digital do fisco. Pode passar o seguinte, Alcides. Lá em 2019, então, já faz pouco mais de 3 anos, teve o lançamento desse grande projeto que é a Receita 2030. Foi lá no Tecnopuc, participou o governador, o nosso secretário da Fazenda e o nosso subsecretário Ricardo Neves, que é aquele quadro à direita ali, nosso colega, auditor fiscal, que tem capitaneado e buscado levar a termo essas 30 iniciativas, que algumas são de curto prazo, nós já temos todas iniciadas, mas algumas vocês vão ver que a médio e longo prazo ainda vão estar sendo agregadas e melhorando o ambiente de negócio, o ambiente de trabalho para todos. Seguinte, Alcides. Então, dentro do foco, né, do primeiro foco, daqueles 2 ali que nós citamos, da simplificação extrema, o que a gente busca, né, é fazer com que o empreendedor ele se preocupe apenas com o seu negócio e deixe para o fisco a retaguarda, né, o back-office oficial. Back-office fiscal. De que forma que nós vamos fazer isso? Bom, nós temos aí 30 iniciativas que vão buscar essa simplificação extrema e vamos tentar conciliar, né, com a colaboração dos contabilistas, dos contadores, fazer essa junção, né, do empreendedor com o fisco. Não se preocupem, né, nós não imaginamos que vamos prescindir da carreira, né, do quadro de contabilistas, de contadores. Isso é uma imagem assim que a gente tem de vamos
pegar o empreendedor se preocupar apenas com o seu negócio e o fisco cuida da retaguarda fiscal. Mas, certamente, nós vamos precisar muito da colaboração dos contabilistas. Nós apenas estamos tentando fazer com que seja mais simples a obrigação, o trabalho de vocês, né? A gente quer transformar o trabalho de vocês numa forma mais simplificada, que seja mais rápido, que não tenham redundâncias em prestações de informações, de forma que vocês tenham um custo menor e que consigam trabalhar de forma mais rápida, prestando essa informação para o fisco. Seguinte, Alcides. No segundo foco, né, é o foco da transformação digital. Nós buscamos, dentro das melhores práticas mundiais, né, dentro do CIAT, com indicadores do TADAT, nós temos colegas trabalhando para melhorar os nossos indicadores do TADAT, que estão associados às melhores práticas nacionais e internacionais dentro da administração tributária. E com que objetivo, né? A gente quer migrar de uma receita, de uma administração tributária burocrática, complexa, para uma administração ágil, inovadora, simples, mas eficiente, e que mude de um padrão eletrônico para um padrão digital. Seguinte, Alcides. Dentro desta perspectiva, né, de atuação, nós podemos visualizar na forma de uma pirâmide de que maneira que o fisco vai passar a atuar, e isso é importante que vocês tenham em mente, né, que é uma mudança de paradigma. A gente quer trazer a grande maioria dos contribuintes para aquela base da pirâmide, onde a gente tem uma quantidade de contribuintes que querem cumprir corretamente. Desculpe, Alcides, tu acabou migrando, eu não terminei ainda na lâmina anterior. Então, assim, dentro dessa pirâmide de conformidade, nós temos os contribuintes que querem cumprir. Para isso, o fisco deve facilitar que ele cumpra suas obrigações. E de que forma que a gente vai fazer isso? Né? Com a prestação de serviço, que é o que a gente vem agregando a cada vez mais de forma digital. Nós temos uma segunda camada ali de contribuintes que tentam cumprir, mas não conseguem, né? E aí, qual é a missão do fisco? É ajudar para que eles cumpram e fazer um acompanhamento permanente para que aqueles contribuintes consigam cumprir e baixem para a base da nossa pirâmide. Mais acima, nós temos os contribuintes que não querem cumprir, mas que cumprem se o fisco estiver ali, se ele estiver atuando, né? Então, para isso, o fisco ele tem que ter ações, e quanto mais próximo do fato gerador, mais rápido aquele contribuinte vai se sentir vigiado, né? Vai se sentir monitorado, e aí o fisco vai ter ações para dissuadir, para que aquele contribuinte cumpra com a sua obrigação. E lá no topo da pirâmide, que a gente espera sempre que seja a menor, e é a menor quantidade de contribuintes, a gente quer que eles sempre reduzam e migrem para a base da pirâmide, são aqueles contribuintes que têm lá estruturado a sua organização para não cumprir com as obrigações. É aquele contribuinte que se organiza para praticar fraude estruturada, e para esses contribuintes não tem outra forma de atuação, né? O fisco ele tem que impor as sanções, ele tem que impor a força da lei para fazer cumprir a norma legal e dissuadir e, eventualmente, até eliminar do mercado aquele contribuinte que vem com essa política, com essa organização criminosa, né, de não cumprir com as suas obrigações. Seguinte, Alcides. Dentro, então, das 30 iniciativas que fazem parte do Receita 2030, eu vou, mais adiante, destacar algumas delas que têm mais relação, né, do fisco com os contribuintes e com os contabilistas, mas a gente pode dividir em 6 grandes grupos essas iniciativas, né? O primeiro grande grupo é o da simplificação, que a gente tem ali a obrigação fiscal única, conformidade. Nós temos um segundo grupo, que é um grupo que abrange as iniciativas dentro da área de diálogo e relacionamento.
tem programas de cidadania, nova política de relacionamento, diálogo fisco-contribuinte. Nós temos um terceiro grupo que abrange a área da arrecadação e fiscalização, né? Nós temos ali a fiscalização especializada, inteligência artificial, o contencioso just in time. Então, são uma série de iniciativas dentro da área de arrecadação e fiscalização. Um quarto grande grupo, dentro da racionalização administrativa, que a gente tem ali criação de centrais de serviço, uma receita mais moderna, sala de guerra, que isso contempla ali a nossa estrutura interna. Um quinto desses grandes grupos é a parte de desenvolvimento econômico, né? Assessoramento na política tributária, tem o Desenvolve IRS, indicadores econômicos, muitos deles são transparentes, são publicados e disponíveis para a população. E o último grupo, que é um grupo de estudo ali de gestão das desonerações fiscais, que abrange os benefícios fiscais. Então, passando ao CIDS, vamos detalhar um pouquinho mais algumas dessas iniciativas que a gente entende como pertinentes para tratar aqui, para trazer para os senhores. A primeira delas que a gente tem a destacar, o Alcides já comentou antes, é a fiscalização especializada. São os chamados Gs, né? Grupos especializados setoriais. Então, são grupos setoriais, né? Como o próprio nome diz, é segmentado por ramo econômico. E qual é o objetivo da criação desses Gs, né? É mudar um pouco o foco da fiscalização para que se tenha um cumprimento voluntário, priorizando a prevenção, a especialização. E de que forma que a gente vai fazer isso? Com um monitoramento mais próximo do fato gerador, fazendo com que haja uma gestão de riscos, mas sem deixar de lado o combate à sonegação e à concorrência desleal. Então, a fiscalização setorial, ela vai contemplar dentro daquela pirâmide, né? Nós vamos trabalhar dentro das diversas faixas de comportamento dos contribuintes. Seguinte, Alcides. Nós temos 2 grupos setoriais, né? A gente citou 16, o Alcides antes já tinha comentado. Na nossa delegacia, nós temos 2, que é o GES Comunicações e o GES Calveste, que trata de calçados, vestuário, também trata do grupo couro e também de joias. Todos estes setores fazem parte do nosso GES Calveste, assim como o GES Comunicações, que recentemente migrou aqui para a delegacia de Novo Hamburgo. Se vocês forem verificar, a maioria dos GES, eles estão no eixo aqui da BR-116, dentro da primeira delegacia, que é Porto Alegre, a segunda, Canoas, terceira, Caxias e quarta, Novo Hamburgo. Nós temos ali em torno de 12 dos 16 Gs estão sediados, baseados nestas delegacias. Então, eventualmente, em algum trabalho, né, de algum Gs de empresas que vocês administram, por exemplo, uma empresa do ramo de polímeros, o GES Polímeros ele está sediado em Canoas, tem colegas de Canoas que trabalham neste GES, mas, eventualmente, vocês administram uma empresa que pertence a esse GES, que ela é, por exemplo, aqui de Novo Hamburgo, e, possivelmente, vão ter contato com colegas da delegacia de Canoas. Então, não estranhem isso, né? Nós estamos trabalhando de uma outra forma, que é a forma através desses grupos especializados, e eles compreendem as empresas de qualquer região do estado. Se vocês tiverem uma empresa com uma questão que diga com relação ao comércio exterior, não estranhem se um colega de Uruguaiana fizer o contato, porque o GES Comércio Exterior ele está sediado em Uruguaiana, tá? Então, para conhecimento de vocês da nossa nova forma de organização de trabalho da fiscalização. Seguinte, Alcides. Esses dias, como a gente já comentou, e o próprio Alcides diz, nós estamos buscando, né, um trabalho com um cumprimento voluntário, com uma autorregularização das empresas. Então, houve uma série de mudanças normativas que nos permitem mudar a forma de trabalho, não só com a imposição tributária, através de um autolançamento, mas, antes disso, permitir com que, através de notificações prévias, solicitação de esclarecimentos,
programas de autorregularização, às vezes é um alerta, permite com que as empresas elas busquem a sua conformidade, elas regularizem as suas divergências, os seus alertas, as suas situações que não estejam conformes, de maneira com que elas, fazendo voluntariamente e regularizando a sua situação, elas fugirão de eventuais penalizações por descumprimento, por não regularização, né? E, da mesma forma, elas estando e se antecipando nessa conformidade, elas vão, e dentro de uma das iniciativas, que são os conformes, elas vão melhorando a sua nota, né, dentro dessa conformidade, elas vão estar em condições de ou buscar algum benefício tributário ou alguma análise que seja mais célere, pelo fato de ela estar numa situação, num patamar diferenciado. São aquelas empresas que vão ter uma nota maior dentro desse projeto dos conformes, que é uma outra iniciativa. Seguinte, Alcides. Outra iniciativa que a gente trouxe aqui e destaca para vocês são as centrais de serviço. As centrais de serviços, assim como os Gs, elas foram agrupadas por tipo de trabalho, né? Então, as centrais de serviços é uma organização interna nossa. Também são 16, elas compreendem tanto a parte da cobrança, de fiscalização, processos administrativos e relacionamento. E qual é o objetivo dessas centrais? É que a gente tenha ganho de produtividade, ganho de escala e uma melhor padronização que, eventualmente, né, poderia, com os trabalhos, né? Antigamente, nós tínhamos nas delegacias, 16 delegacias, mais as agências, cada uma sendo mini receitas estaduais, cada uma fazendo todas as atividades, todos os trabalhos de serviços, que hoje nós migramos para essas CSCs. Então, nós temos uma central que analisa, por exemplo, questões relacionadas a veículos. Essa central está lá na delegacia de Erechim. Se vocês tiverem alguma deficiência física, por exemplo, tenham direito a um benefício de uma isenção de PVA ou de ICMS na compra por deficiência física. Antigamente, eram analisados localmente, se vocês estivessem sediados na nossa delegacia. Hoje, entram por protocolo eletrônico e é analisado por essa central lá de Erechim de forma centralizada e, eventualmente, algum contato vai ser feito pela central de serviço. Então, nós temos 16 centrais que fizeram com que a gente tivesse esse ganho de produtividade e permitisse com que colegas que antes estavam trabalhando nessas atividades, entre outras, né, passassem a ter a possibilidade de migrar para algum serviço da atividade fim. Seguinte, Alcides. Exemplificando aqui para vocês, então, né, esse novo perfil das delegacias, nós antes só tínhamos as atividades regionais, todas eram desenvolvidas localmente, e agora nós temos, além de atividades que são residuais dentro da delegacia, e as delegacias elas dão corpo tanto para os Gs quanto para as CSCs, né, tanto para os grupos de fiscalização quanto para as centrais de serviço, nós temos essas atividades que são especializadas, compondo essa estrutura nova dentro da delegacia. Então, esse trabalho, né, se vocês forem ver, nós falamos que nós temos 2 Gs aqui na delegacia de Novo Hamburgo, porém nós não temos nenhuma central de serviços aqui. E serviços, eventualmente, de cobrança de entrega de GIAs, entrega de FD ou GIA sem movimento, são cobrados, né? As empresas são notificadas pela Central de Obrigações Acessórias, que está sediada na delegacia de Taquara. Então, vejam que, com essa mudança, né, não estranhem quando colegas de outras unidades, de outras localidades fizerem contatos, cobrando, eventualmente mandando notificações para a Caixa Postal de empresas que são daqui de Novo Hamburgo. Seguinte, Alcides. Então, aqui é uma imagem do estado, né, onde a gente tem, como era antes, né, pontualmente, né, nós tínhamos lá 16 delegacias, cada uma ainda com as suas subunidades, agências, algumas até com escritório,
E hoje nós temos como se fosse uma teia, né? Cada central de serviço, cada GES abrange todo o estado, né? Independente da sua localidade. E, além disso, nós temos também a cobrança especializada. No caso, nós temos aqui 2 GES, e a cobrança especializada desses GES é feita por colegas aqui de Novo Hamburgo. Então, tanto os GES quanto a sua cobrança especializada estão localizados na nossa delegacia. Seguinte. Com relação a alguns assuntos, né, e algumas mudanças mais recentes na legislação, nós tivemos as questões provocadas, né, por aquela decisão do Supremo e que terminou com a definitividade da substituição tributária. E essa decisão, ela foi impactante junto à Receita Estadual. Nós vínhamos de um período aí de 10, 15 anos com um aumento crescente de produtos, setores abrangidos pela ST. Com essa decisão, houve demandas de vários grupos econômicos pedindo para sair da ST, pedindo para voltar à tributação normal. Em função disso, a Receita fez alguns estudos econômicos tributários e atendeu a algumas demandas, outras estão em estudo, mas nós já temos, a partir de 1º de julho de 2022, né, logo ali no início do próximo mês, terminando o mês de junho, nós temos a saída de 8 grupos, e a gente pode citar aqui, né, eu coloquei aqui discriminado, em vez de citar na legislação, mas são os pneumáticos de bicicletas, os aparelhos celulares, produtos eletrônicos, artefatos de uso doméstico, ferramentas, artigos de papelaria, materiais elétricos, máquinas e aparelhos eletrônicos. Todos estes 8 grupos vão sair da ST a partir de 1º de julho de 2022. Com isto, nós vamos ter uma mudança da forma de tributação que vai impactar em alguns ajustes que vão ser necessários para que recupere aquele imposto. Então, pode passar o seguinte slide, Alcides. Vocês, só lembrando, né, esse material foi disponibilizado para a organização, depois pode ser repassado para quem quiser, quem tiver interesse, né? Não precisa copiar, não precisa tirar print de tela, depois todo esse material vai ficar disponível para vocês. Então, com relação a essa mudança que vai impactar agora, né, a saída desses produtos da ST, nós vamos ter o quê? As empresas que haviam adquirido esses produtos com substituição tributária, que já havia sido retido da etapa anterior, na etapa anterior, né, o imposto devido das operações subsequentes, todos os atacadistas e varejistas que tiverem mercadorias recebidas com ST desses produtos que estão saindo da ST, o que vai acontecer? A partir de 1º de julho, se eles estiverem em estoque ainda, essas mercadorias, eles vão voltar, eles vão passar a ser tributados na saída. Só que o ICMS, como todos sabem, né, se compensa sempre o imposto pago das etapas anteriores com o débito da saída posterior. Nesse caso, essas entradas, não houve esse creditamento da etapa, do imposto pago nas etapas anteriores. Qual é o ajuste que vai precisar ser feito? As empresas da categoria geral, eles vão fazer, todas as empresas que tiverem estoque, tanto geral quanto simples, vão precisar fazer um inventário. Olha, eu tenho em estoque ainda tantas mercadorias que eu recebi com ST. Bom, ou eu vou inventariar, vou registrar no livro de inventário, ou eu vou na minha EFD, quem é obrigado a EFD, vai preencher o bloco H. De que forma faz isso? Bom, existem orientações na IN 48 de 2022, saiu como deve ser feito o preenchimento do bloco H. Empresas que tenham dificuldade, né, se está com alguma dúvida, o nosso plantão fiscal virtual, existem colegas especializados que dão esse suporte, que dão esse help para como é que eu faço o preenchimento do bloco H. Se tiverem dúvidas, deem uma olhada na IN 48. Se persistirem dúvidas, entre em contato com o NAV. Sumiu a apresentação aqui, não sei se para vocês também, agora voltou.
Então, assim, as empresas da categoria geral, elas vão fazer um inventário e vão ter o direito ao crédito lançado em GIA em 6 parcelas. As empresas do Simples Nacional, eles vão ter uma saída tributada, vão tributar lá pela sua alíquota do Simples Nacional, mas eles pagaram, na etapa, na aquisição, eles pagaram o ICMS da ST. Para as empresas do Simples Nacional, não resta outra alternativa, eles não têm como compensar nas suas operações, assim como a geral pode lançar na GIA, eles vão ter que entrar com pedido de repetição de INDEP através de protocolo eletrônico. Mais um detalhe aqui com relação à ST. Essa decisão, como eu falei para vocês, né, ela impactou bastante e ocupou bastante. O nosso subsecretário, ele se empenhou em buscar uma alternativa, porque essa não definitividade das operações com ST, elas impactam não só as empresas, quanto o fisco. Porque para as empresas, elas podem, ou se não vender pelo que foi retido na etapa anterior, elas podem ter que ou pagar a diferença ou buscar aquela compensação, a restituição do que pagou a maior. E, por outro lado, o fisco tem a obrigação de fazer análise de uma empresa que eventualmente está pedindo a restituição e verificar se ela realmente tem aquele direito. E, por outro lado, buscar aqueles recursos que são devidos para o Estado de empresas que recolheram por valores inferior, vendeu por valor superior ao que foi retido na etapa anterior. Então, essa não definitividade e esse impacto nas operações e envolvendo contribuinte e fisco fez com que o próprio subsecretário buscasse uma solução, e a solução foi o ROT, que vocês já devem conhecer, é o regime optativo de tributação. O que faz o ROT? O ROT, ele torna, é como se a decisão do Supremo não existisse. Ele torna definitiva novamente as operações com ST para as empresas que anualmente aderirem ao ROT. E aqui, neste ano, com relação ao ROT, existe uma peculiaridade que eu gostaria de salientar para vocês. Todas as empresas que estão no ROT, já em 2022, né, a empresa lá no início do ano, ou uma empresa que tenha saído do Simples, que tem até o dia 30 do mês seguinte para solicitar adesão ao ROT, elas têm uma obrigação. E essa obrigação é com relação à identificação nas notas consumidor eletrônica, que pode ser ou CPF, ou CNPJ, ou identificação de estrangeiro. Todas as notas que são emitidas a consumidor final, né, a nota consumidor eletrônica, a NFCE, para as empresas que aderiram ao ROT, elas vão ter que ter, no primeiro semestre de 2022, pelo menos 10% das notas identificadas. E, a partir de julho deste ano, até o final, ou seja, no segundo semestre de 2022, vai aumentar de 10% para 20%. Então, se eu sou uma empresa do ROT, eu tenho que ter esse cuidado. Pelo menos 10% nesse primeiro semestre, eu tenho que ter identificado as minhas notas para que eu não seja excluído do ROT. Para o segundo semestre, 20% das minhas notas consumidor eletrônica terão que ser identificadas ou com CPF, ou CNPJ, ou identificação de estrangeiro. Ok? Esse é uma mudança que teve recentemente. O percentual era de 20% para o ano todo, houve uma redução, ficou em 10% do primeiro semestre e 20% para o segundo semestre. Próximo slide, por favor. Aqui nós destacamos outra iniciativa do Receita 2030, que é a política de relacionamento. E o que é isso, né? É a interface, né? É a relação fisco-contribuinte, fisco-contabilistas, contadores. E o que aconteceu, né? Vocês lembram que eu falei lá que em junho de 2019, houve o lançamento do Receita 2030
E logo ali no início, em março de 2020, nós fomos impactados, né? Caiu aquela bigorna na cabeça de todo mundo, que foi a pandemia. Com a pandemia, houve uma crise, né? Houve um momento de crise e as crises são oportunidades para que a gente cresça. E a pandemia, bem ou mal, ela acabou sendo um acelerador do Receita 2030 em vários aspectos. Nós já estávamos nos preparando para a Receita Digital, nós vínhamos caminhando, mas com uma velocidade menor, e com o início do Receita, com o início da pandemia, houve uma aceleração dos nossos protocolos eletrônicos, por exemplo. Houve uma demanda muito grande de tecnologia, de migração dos serviços que antes eram de forma presencial para serviço digital. Então, nós tivemos que acelerar a migração dos nossos serviços, que, através dos protocolos eletrônicos, permitiram essa interface entre os serviços prestados, que antes eram de forma presencial, para a continuidade desses serviços, mas agora de forma digital. Então, nós tivemos mais de 25 serviços migrados para a internet, do presencial para a internet, pelo protocolo eletrônico. Nós tivemos a criação do portal da pessoa física. Quem de vocês, como pessoa física, demanda algum serviço, nós temos praticamente 100% desses serviços no portal. Eu não preciso e não devo comparecer, eventualmente comparecem pessoas físicas desavisadas. A maioria dos nossos atendimentos presenciais são para pessoa física e pessoas físicas que desconhecem. Então, a gente faz um serviço de orientação. Olha, esse serviço o senhor presta através da internet, o senhor deve fazer um protocolo eletrônico. Então, é muito mais um ensino do que uma prestação do serviço propriamente dita presencial. E também, para o serviço para as empresas, ele ficou praticamente todo ele digital. Nós temos quase todos os serviços em protocolo eletrônico e ainda existe algum atendimento presencial que é residual e é mediante agendamento, né? Então, para quem trabalha com empresas, sentiu esse avanço que houve nesses últimos 3 anos e foi algo assim, com uma velocidade muito rápida e, infelizmente, houve a pandemia, mas ela acabou provocando, né? Ela instigou e nos fez com que a gente acelerasse esse processo de digitalização. Próximo, por favor. Então, dentro desse novo relacionamento com o contribuinte, nós tivemos que ter alguns avanços e algumas melhorias. Dentre elas, no início deste mês, nós tivemos lançamento do novo portal e do novo DTE. O que é o novo DTE? Já existia o domicílio tributário eletrônico, mas o que houve de mudança assim, mais substancial? Ele tem hoje um layout mais moderno e mais simplificado. Ele possui uma consulta por empresa, que isso impacta os contabilistas, que antes tinham que entrar estabelecimento por estabelecimento. Hoje, uma empresa que tenha N estabelecimentos, você pode acessar, fazer uma consulta por empresa, em vez de ir 1 a 1. Ele continua recebendo notificações, intimações, avisos, comunicados de autorregularização, mas ele tem uma mudança. Ele agora, o contato principal precisa identificar não só o e-mail, mas também o seu telefone, para que a Receita envie por SMS e por e-mail todo e qualquer novo aviso, nova comunicação. O contato principal vai receber por SMS e por e-mail. Existe a possibilidade de incluir outros contatos, mas aí vai ser só o e-mail e aqueles contatos também vão receber um aviso. Não deixem de ler os avisos, não deixem de ler os comunicados. Nós temos muitas empresas que recebem avisos, recebem alertas de divergência e, eventualmente, até exclusão do Simples e acabam sendo notificadas por decurso de prazo. Elas acabam não lendo durante aqueles 10 dias e, após 10 dias, se considera como lido. Então,
tenham por hábito, né, agora, recebendo essas notificações, né, inclusive por SMS, de costumeiramente acessar as empresas e ler aqueles comunicados que são importantes com relação, que dizem respeito à vida da empresa. Aqui eu ressaltei ali em amarelo, né? Atentem que até o dia 1º de julho, em função desse novo DTE, tem que ser colocado o aceite e tem que se incluir o contato principal com o telefone. Se não for feito isso, haverá um bloqueio no acesso ao portal ECAC para aquela pessoa responsável que vinha fazendo esses acessos, tá bem? Então, até o final deste mês, até 1º de julho, existe a obrigação de se fazer esse aceite, tem um termo lá que tem que colocar o aceite, e tem que se incluir os dados do contato principal. O seguinte, Alcides. Aqui é uma imagem, né, do que vai ser preenchido. Então, lá vai ter o cargo, né, quem é o responsável por estar recebendo aquelas informações do DTE, CPF, nome, e aí telefone e e-mail. Pode passar? Aqui, além do DTE, então, a gente falou que existe um novo portal. O novo portal, ele veio para ser mais rápido, ele é para ter uma busca mais eficiente das informações. Ele foi criado por perfis, né? Então, se eu sou pessoa física, eu entro direto lá e eu vou ter todos os assuntos de pessoa física. Eu sou produtor rural. Produtor rural tem lá um link que traz todos os assuntos relativos a produtor rural. Eu posso também tratar relativo a algum assunto que eu quero. Eu quero pagar imposto. Eu sou pessoa física, eu não interessa, eu quero pagar. Para pagar, você vai mais para baixo, tem lá como pagar, como faz para pagar. E a gente tem separação também com informações específicas por tributo, de IPVA, de ICMS, de TCD. Então, além disso, se criou também um espaço para setoriais. Eu sei que a minha empresa é do Calvest, então eu vou lá, tenho lá um ambiente dos setoriais, dos Gs. O meu Gs é Calvest. Eu clico ali, eu vou ter todos os protocolos eletrônicos que tem disponíveis para a minha empresa. Eu tenho, eventualmente, legislação, eu tenho perguntas frequentes. E assim, pessoal, nós migramos de um portal para este novo e ele é vivo, tá? Ele está sendo ainda melhorado. Nós já temos muitas informações dentro dos assuntos específicos, mas carece ainda de, inclusive, migração do portal antigo para o novo. Então, com o tempo, a gente vai ir agregando, ele não está pronto ainda, né? Não tem tudo que a gente gostaria, mas ele está num processo de migração. Seguinte. Aqui, uma outra iniciativa dentro daquelas 30, né, do Receita 2030, é a obrigação fiscal única. Então, a gente pode destacar ali, né, dispensa da escrituração da nota consumidor na FD, isso já existe, já foi dispensada. A tendência é incorporar outros documentos eletrônicos nessa dispensa de escrituração. Hoje a gente tem ali também a dispensa da AGIA na FD. Nós já temos uma iniciativa que foi inicialmente para as empresas do Simples e MEI, que é a Nota Fiscal Fácil. A Nota Fiscal Fácil é um aplicativo que compreende já tem alguns módulos, que é produtor autônomo, transportador autônomo de cargas, produtor rural de frutas, legumes e verduras. Então, se ele for MEI ou Simples Nacional ou produtor dessa área, ele vai poder usar a Nota Fiscal Fácil. Está em andamento também um projeto piloto de conformidade, que é aquele compliance tributário que a gente falava, né, das empresas que são conformes, que elas vão ter ou algum benefício, ou vai ser mais rápido, ou vai ser dispensada alguma situação para aquelas empresas que têm uma conformidade melhor. Isso já existe um piloto do setor de supermercados. Além disso, nós já podemos pagar, eu já paguei meu IPVA esse ano por Pix, nós podemos pagar IPVA por Pix e o próximo passo vai ser o pagamento do ICMS também por Pix. Próximo, Alcides.
Por último, aqui, eu destacar o Programa da Cidadania, que é uma iniciativa que é a menina dos olhos do nosso subsecretário, desde o mandato anterior. A Nota Fiscal Gaúcha já havia sido criada, porém ela foi turbinada, ela recebeu uma série de outros links, de outras possibilidades dentro desse programa de cidadania, que é o programa da Nota Fiscal Gaúcha. Então, como é que funciona, né? A Receita Estadual, ela coordena o programa da Nota Fiscal Gaúcha, existe a necessidade de fazer um cadastro e a inclusão do CPF quando da aquisição de alguma mercadoria, né? Você solicita a inclusão do seu CPF. Aqui, tentando desmistificar um pouco, né? E a gente sabe que isso é difícil, existe aquele senso popular, não, querem me monitorar, querem meu CPF na nota para saber se eu estou comprando na farmácia lá, alguma coisa. Tchê, isso não existe. O objetivo é que as pessoas, com a inclusão do seu CPF, nos documentos fiscais, elas vão obrigar aquela empresa a emitir o seu documento, vai fazer com que aquela empresa ela saia, né? É um combate à informalidade, ela vai ficar transparente nas suas operações, vai ser um combate à sonegação e à concorrência desleal. E é usado o CPF por um único motivo, né? Que ele é padronizado no país, porque senão poderia ser outra fonte de informação dentro do documento. Mas é um programa onde todos ganham. É um programa ganha-ganha, né? Ganha o cidadão, ganha o Estado, ganha os municípios, as entidades e as empresas. Vamos adiante, Alcides? Então, é um programa onde tem uma parceria cidadão-Estado, mas há também uma solidariedade entre o cidadão e as entidades, porque o cidadão ele indica uma entidade que vai receber um retorno em pecúnia, né? Existem entidades que recebem pelo volume de arrecadação das empresas, das notas que têm a indicação do CPF, e o CPF é usado pela sua praticidade. Não existe outra razão a não ser esse fato. Seguinte, Alcides. Para participar, então, tem que ter o cadastro na Nota Fiscal Gaúcha e, além disso, tem que ter a inclusão do CPF na nota. Ele tem benefícios para os cidadãos. O cidadão, eu recebo prêmio em dinheiro, eu já fui sorteado na Nota Gaúcha logo lá no início, né? Quando tinha pouca gente, eu fui sorteado, depois sorteio quanto mais gente, né? Menor a nossa chance. Mas eu tenho anualmente desconto no IPVA, todos os anos eu atinjo lá o bônus máximo de desconto com as minhas notas com o CPF. E eu também indiquei entidades, que daí recebem retorno, entidade que eu indiquei, né? As entidades sociais recebem repasses em dinheiro, as empresas são beneficiadas, que as empresas que estão trabalhando certo, elas vão ter uma menor concorrência desleal, elas têm um estímulo à formalização, e é uma teia assim, que a gente busca aquela responsabilidade social entre o Estado e a sociedade. Com esse combate à sonegação, existe um ganho para o governo e para a sociedade, né? Com uma sociedade, uma participação cidadã. Vai sobrar mais recursos para os gaúchos. A gente busca uma justiça fiscal. Seguinte, Alcides. Aqui eu trouxe alguns dados para que vocês tenham, olha, nós temos mais de 2,4 milhões de inscritos, e para isso a gente tem que ter CPF. Então, vejam que nossa população aqui de 11 milhões, com o CPF nós já temos uma grande quantidade, mas a gente quer mais, né? A gente quer avançar. Nós temos aí mais de 21 milhões repassados para as entidades por ano. Mais de 10 milhões em prêmios são distribuídos anualmente. E eu tenho lá 4 bilhões de notas já processadas. Seguinte, para vocês terem uma ideia, né? A nossa delegacia ela não está muito bem localizada no ranking da quantidade de cidadãos que têm o cadastro na Nota Gaúcha em relação à população. Então, por município, vocês vejam que o que está no topo do ranking
tem 92,66% da população cadastrada na Nota Gaúcha. Eu acho que lá, quando o pessoal nasce na maternidade, ele já tem um link ali, ele gera o CPF e já se cadastra na nota, né? Porque para ter tanta gente assim, eles estão bem rápidos nessa parte. Mas vejam que Novo Hamburgo, dentro dos 500 municípios aí do estado, nós estamos na classificação 206, né? Nós não chegamos a 22% da população cadastrada na Nota Gaúcha. E aí vocês podem pensar, mas isso é porque os que têm mais são os pequenininhos, né? Nova Boa Vista, eu não tive o prazer de conhecer, Palmitinho também não conheço, São José, são todos municípios muito pequenos e que estão com percentual alto. Mas, se forem comparar com os municípios mais populosos, mesmo assim, Novo Hamburgo está abaixo. Novo Hamburgo está abaixo de Porto Alegre, que tem 32 e é o município mais populoso. Tem Caxias, Pelotas, Canoas, Santa Maria. Os maiores municípios com maior população, nós ainda estamos abaixo, né? Então, precisa ser feito um trabalho de mostrar para a população, né, os benefícios que existem tanto para a pessoa quanto para a sociedade do cadastro na Nota Gaúcha. Seguinte, Alcides. Aqui ainda, com relação mais específico à nossa delegacia, né? Então, vocês vejam que Tupandi, que é um município com uma população menor, né? Ele está no topo da nossa delegacia, ele tem 55% da população cadastrada. E em sexto no estado. Então, nós temos alguns municípios ali que são municípios menores, já bem classificados. Feliz, que já é um município, né, de pequeno a médio porte, ele está lá em 49ª colocação. E os mais populosos da nossa delegacia, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia, Sapiranga e Montenegro, vejam que Sapucaia e Sapiranga não chegam a 20%. Nós temos ali Montenegro, né, na posição 140 do estado. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Tovo. Só dentro dessa importância aqui, só para que me ressaltou aqui Salvador do Sul, tá? Salvador do Sul é um exemplo onde os contadores eles têm uma atuação bem forte em relação às entidades. Tá? Um dos contadores de Salvador do Sul, os contadores lá em Salvador do Sul, eles trabalham bastante junto às entidades. Então, é um hospital de Salvador do Sul que tem, vamos dizer assim, uma participação bem importante. Os contadores se mobilizam para cadastrar contribuintes para que eles indiquem as entidades da cidade, né? Talvez esse seja um trabalho que seria interessante. Eu não sei se o Sincotec Sinos ou se vocês têm algum trabalho nesse sentido, né? Essas cidades fazem parte da nossa base, viu? Ou seja, a gente precisa melhorar o trabalho aqui, né? Sim, sim. Mas é que Salvador do Sul, né, quando eu estava em Montenegro, ainda fiz uma reunião. Harmonia ali. Tá? Eles têm um trabalho bem interessante na cidade, então acho que seria interessante, porque na verdade são recursos, né, que retornam para o município, né? Por exemplo, aqui também na nossa, esses recursos são basicamente o que a gente tem feito aqui nas campanhas com relação à destinação do imposto de renda pessoa física, né, para as entidades. Eu acho que é interessante a gente melhorar esse aspecto aí, né? Pegar mais dados com a Receita Estadual e a gente começar a trabalhar junto com os colegas isso, né? E para ver, assim, só para citar, se aproveitando o gancho, tá? Apesar que está, por exemplo, o trabalho que vocês fazem no PSEG, por exemplo, né? Comparativamente, São Leopoldo tem um retorno muito maior do que Novo Hamburgo. Agora, Novo Hamburgo, o pessoal tem começado a se mobilizar aqui a partir do Cid Lojas, né? Também se espelhando no trabalho que vocês têm feito aqui, que tem passado ali de novo também a listagem dos maiores contribuintes para eles, verificando... A gente já se colocou à disposição para ajudar eles lá também nisso, né? Porque é um trabalho de conscientização do empresariado, das empresas, da necessidade de dar esse apoio, né? Que fica no município esse recurso, né? Sim. Então, para ver como o trabalho dos contadores, eles também eles têm uma aderência, um grau de aderência bem interessante, né? Então, se pudéssemos talvez aí dentro dessa linha, de tentar melhorar esse índice, seria interessante, talvez, em trocar ideias
nesse campo. Mas é isso. Continua, por favor. Vamos avançar, Cid, que a gente já está esgotado no tempo. Vamos para o próximo slide ali. Dentro, então, da nota gaúcha, eu comentei com vocês que houve uma ampliação, né? Nós hoje temos o Receita da Sorte, que é aquele que a gente faz a leitura, né? Por QR Code e há uma premiação instantânea. Existe o Receita Certa, que é um cashback, e o Devolve RS. Além desse, tem o desconto do Bom Cidadão, tem os repasses para as entidades, sorteios mensais, às vezes até prêmios especiais de 100 mil ano passado, né, no final de ano. Nós temos também alguns aplicativos que são úteis, né? O Melhor Hora e o Menor Preço. Eu acho que o Menor Preço, se vocês não usaram ainda, né, você vai comprar combustível, por exemplo, né? Qual é o posto que está praticando o menor preço online, né? Essa informação ela é online. Aí você vê na sua região, coloca a sua região e escolhe, eu quero comprar gasolina. E aí ele vai indicar qual posto que está praticando o menor preço. Então, seguinte, Alcides, dentro desses novos, né, vamos destacar o Receita da Sorte, né, que é a leitura com QR Code. Infelizmente, eu ainda não fui sorteado, por mais que eu leia, né, mas é que a quantidade é muito grande. É uma média de 20 mil leituras, então não desistam. Eu não desisti, eu continuo lendo, espero ser sorteado em breve. Mas para isso tem que estar cadastrado na Nota Gaúcha, tem que pedir o CPF e tem que ler o QR Code no mesmo dia da emissão do documento fiscal. Tem um mínimo de 10 prêmios diários, né? Só volta ali um pouquinho, Cid. É um mínimo de 10 prêmios diários de 500 e prêmios extras de 3 mil, dependendo da data comemorativa. Pode avançar, Cid. Então, além do Receita Certa, do Receita da Sorte, nós temos o Receita Certa, que ele funciona como um cashback. Este ano, nós já tivemos, né, no final do ano passado e nesse primeiro trimestre, foram 2 pagamentos, né, 2 retornos, 2 cashback, que da mesma forma tem que estar cadastrado na Nota Gaúcha, tem que pedir o CPF e a participação é automática. Porém, atentem, precisa ser resgatado esse valor, tá? O dinheiro ele não vai automático para a sua conta. Vocês têm que entrar na Nota Gaúcha e fazer o resgate. Solicita o resgate, vai indicar lá. Eu fiz o resgate por Pix, indiquei meu Pix e entrou na minha conta. Mas tem muita gente que não sabem que tem o Receita Certa, não sabem que precisa resgatar. Então, nesse segundo pagamento que nós tivemos neste ano, parte dele é do que não foi resgatado no trimestre anterior. Então, em vez de voltar para o cofre do Estado, ele continua no programa. E aí ele aumentou o retorno que foi dado no segundo trimestre. Mas foi uma quantidade grande de empresas que não fizeram resgate, né? Nós tivemos aí, eu acho que tem aqui a segunda apuração, 74 milhões, teve 38 milhões não resgatados na primeira fase, para 1,8 milhão de cidadãos. Tá? Próximo, Alcides. E aí, terminando aqueles 3 maiores programas da Nota Gaúcha, né? É o Devolve ICMS. O Devolve ICMS é para aquela população carente, com renda até 3 salários mínimos, tem cadastro no CAD único, e eles têm que tirar um cartão do Banrisul, e eles vão adquirir produtos em 140 mil estabelecimentos, aquelas maquininhas Vero, que é para comprar, que lê o cartão do Banrisul. São, no estado, 432 mil famílias, mais de 1,2 milhão de gaúchos. E tem muita gente que não sabe, tem muita gente que não pegou o seu cartão e está deixando de retirar aí. Não é nada para quem é carente, são R$400 no mês, R$400 no ano, R$100 por trimestre. Além desse fixo, tem mais do que ele consumir e botar a nota. Então, se ele botar o CPF na nota, ele vai aumentar o valor, além daqueles R$100, ele vai ter uma parcela acrescida em função das suas aquisições com o CPF, se tiver cadastrado na Nota Gaúcha. Então, vamos divulgar isso também, que a população carente
tem aqueles recursos e não sabe. O governo do estado tem feito, fez a sua publicidade, fez a distribuição, mas ainda tem muita gente que não retirou. Finalizando, então, que o nosso tempo já está esgotado, como resumo assim para vocês do Receita 2030, né? Nós queremos o que se espera com Receita 2030? Respondendo aquela pergunta lá do delegado, né, que me deixou aqui em maus lençóis, né, porque é uma resposta difícil, mas o Receita 2030 ele vem para dar essa resposta à sociedade, né? De que forma? Com mais desenvolvimento, aumentando a arrecadação e com um menor custo de conformidade, né? Menor custo para as empresas e menor custo para a receita como um todo trabalhando. Então, nós vamos trabalhar, a Receita 2030 está com aquele resuminho ali, né? Nós queremos o quê? Nós queremos uma receita mais moderna, mais eficiente, inovadora, que ela seja digital, mas em cooperação com as empresas, de forma que tu tenha um ambiente de negócios com uma segurança jurídica, um ambiente de negócios com uma simplificação e que permita uma competitividade leal entre as empresas. O que a gente tinha para trazer para vocês de últimas novidades, né, em especial do Receita 2030 e questões de substituição, eram estas. A gente fica à disposição, né, para novos eventos como este, ou eventualmente questões pontuais, né? O Paulo Roque, a gente já fez uma conversa no início do ano, né, para que nos trouxesse demandas, eventualmente o que está ao nosso alcance a gente leva e analisa e procura implementar, o que não tiver ao nosso alcance a gente procura levar para a administração, mas para que vocês tenham em mente o que é o objetivo hoje da Receita Estadual, né? Buscar a Receita Estadual digital e com avanços que nós teremos ainda nos próximos anos, né? Porque de todas as iniciativas, já das 30, todas já tiveram início, mas apenas 9 foram concluídas, né? Muitas vão ser agregadas e vão ser melhoradas. Inclusive, as concluídas, elas receberão melhorias. Tá ok? Então, foi um prazer estar aqui nesse evento de vocês e ficamos à disposição. Não sei se o Alcides quer fazer uso da palavra ainda, Alcides, fique à vontade. Eu só realmente agradecer aí a oportunidade, estamos à disposição caso tenham perguntas. Acho que tem algumas perguntas no chat, depois se pudessem repassar para que possamos deixar respondidas, né? Acho que uma delas é a questão da entrega da GIA, quando que ela vai deixar de ser obrigatória, né? Acho que isso aí pode ser respondido futuramente, ainda por enquanto não temos essa previsão, né? Mas, em todo caso, acho que é importante também te agradecer de novo a disponibilidade do espaço, mas ressaltando a importância dessa questão do diálogo, né? Realmente eu acho que a importância dos contabilistas para que possamos fazer com que a informação chegue de forma adequada ao contribuinte, né? Nesse sentido da institucionalização da conformidade, né? Tirar talvez essa grande imagem de que o fisco quer ir lá efetivamente somente punir. Não, pelo contrário. O que nós gostaríamos efetivamente é que não fosse necessária a imposição tributária, né? Que o contribuinte tenha a informação da forma correta e possa efetivamente cumprir com as suas obrigações principal de recolher o tributo e a sua obrigação acessória. Tá? É um caminho longo, né? Essas mudanças, essas alterações, elas são alterações de Estado e não de governo, ou seja, a intenção é que isso se prolongue, independente de governo que venha na sequência, né, nos próximos anos, mas que nós evoluamos nesse sentido. Tá? E nós estamos, vou dizer, Paulo Roque, de novo, obrigado, estamos sempre à disposição aí para eventuais esclarecimentos que sejam necessários. Acho que essa foi uma primeira reunião, né? Caso tenha algum tema específico que seja necessário, né? Estamos à disposição para poder futuramente estar trazendo essas informações à medida que elas forem sendo pautadas. Tá? No mais era isso, muito obrigado. Bom, Alcides, gostaria também de agradecer
tempo disponível de vocês aí para esses esclarecimentos. Eu já identifiquei aqui que eu acho que a gente vai ter 1 ou 2 pontos aí para trabalhar aí para os próximos 45 dias, nós fazemos um novo encontro. Eu acho que a gente precisa, de fato, ajudar a Receita Estadual também a trabalhar nessa situação ali dos CPFs, das notas, que é para melhorar essa arrecadação e ficar esse recurso aqui. Conforme você bem falou, a gente já trabalha fortemente no que segue aqui no Missão Leopoldo, e a gente tem conseguido trazer bons recursos para a segurança, né? Em função do trabalho feito com todas as entidades, né? Que é Sindimetal, é a Assist, é o Sindicontábil, cada um fazendo a sua parte e nenhuma das entidades buscando despontar ou querer ser estrela, né? O que a gente quer é ajudar a comunidade, né? Esse é o objetivo nosso também, e agradeço muito os esclarecimentos de vocês, tá? Obrigado, acho que a Desari vai fazer o fechamento, encerramento aí, tá bom? Sim, sim. A gente agradece a todos, né, que puderam participar. Agradece principalmente o senhor Ricardo Tovo, o senhor Alcides, né, pela disponibilidade. Todas as perguntas serão encaminhadas diretamente ali para o senhor Alcides para ser respondida. Quem está solicitando o material, nós vamos encaminhar. Vai ficar gravado, vamos colocar depois na página do Sindicontábil a gravação, né? Lógico que se o senhor Tovo e o senhor Alcides permitirem, né? A gente coloca lá. É aquela questão Oi? do ROT, deve ter passado despercebido ali, a questão da obrigatoriedade de quem está no ROT, né? De 10% agora no primeiro semestre e de 20% a partir do segundo semestre. É um detalhezinho pequeno, né? Mas é uma condição, né? Então, para não ser, seria interessante também, ela também está linkada com a questão da nota oficial gaúcha, a própria questão da inserção do CPF, né? Mas é um detalhe que era interessante que também os contribuintes fossem alertados disso. Porque não chegar lá no final do ano, às vezes você está lá... porque o ROT elimina uma série de burocracias, vamos dizer assim, né? Imagina você não tá no ROT e ter que fazer toda a contabilização de todos os produtos da substituição tributária, né? Ela gera um caos, vamos dizer assim. E aí, de repente, deixar isso para a última hora, chega lá no final do semestre, a pessoa ser desenquadrada sem saber o porquê está sendo desenquadrada, né? Então, é um detalhe assim para realmente, vamos dizer assim, se prestar atenção, tá? Só para não perder o gancho. Tá? Mas, de novo, obrigado. Certo, muito obrigada, senhor Alcides. Então, como eu falei, vai ficar vamos disponibilizar por e-mail, quem colocou o e-mail ali no chat, o material. As perguntas vão ser encaminhadas, a gravação vai ser colocada no site do sindicato, do Sindicontábil, no YouTube. Agradecemos muito a parceria de todos e que possamos já logo no próximo mês fazer mais um encontro desses. Solicito ao pessoal da diretoria do Sindicontábil VS que permaneçam, né, que se loguem novamente para a nossa reunião de diretoria. Agradeço a todos, tenhamos uma ótima semana. Boa semana para nós, tá, gente? Obrigado. Tchau. Bom dia. Bom dia. Tchau. Bom dia para quem ficou? Bom dia. Bom Tudo bem, gente? Como é que tá, pessoal? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, pessoal, eu acho que a Desara continua gravando, né, Desara? Vamos dar início à nossa convocação da reunião de diretoria, né? Do dia 22 de junho. A nossa pauta hoje, acredito eu que a gente vai ter que ser um pouco objetivo, né? Senão a gente vai extrapolar o horário, né, pessoal? Mas a gente está com alguns assuntos, eu achei até interessante essa palestra, dentro do que a gente combinou com a Receita Estadual a cada 45, 60